Eu sou a professora Ana Paula e vou lecionar a disciplina de matemática para o 4º ano do Colégio Emaús. Tudo bem com vocês, 4º ano? Vamos começar aqui fazendo a correção das atividades que eu deixei na videoaula passada, tá? Aqui vocês precisavam pegar o encarte, né? Recortar e para responder. Então, vamos fazer a correção aqui, ó. Quantas partes amarelas são necessárias para cobrir o disco verde? São 2, não é verdade? Quantas partes azuis? 4. Quantas partes vermelhas? 8. Quantas partes laranjas? 3. Quantas partes vermelhas cobrem uma parte azul? 2. E quantas partes roxas são necessárias para formar uma parte laranja? 2. Eu não fiz o recorte, tá, gente, dessa aqui. Eu estou passando para vocês uma proposta de resposta, mas eu tenho certeza que deve ter sido por aí mesmo, tá bom? Vamos lá. Na página 166, número 1 e número 2. Você costuma comer pizza? Infelizmente, sim. Gosto muito. Escolha uma fração da pizza ilustrada e registre sua escolha e justifique, tá? Isso aí é uma resposta pessoal sua. Seu colega escolheu a mesma fração que você, a minha, se fosse para falar o que eu realmente quero, seria uma inteira. Mas aí cada um coloca a sua. E aqui essa questão do colega você não tem como colocar porque nós não estamos nas aulas presenciais, ok? Número 2. Resolvendo problemas. Mariana comeu 1/4 de pizza e Camila comeu 2/8 da mesma pizza. Quem comeu mais? Gente, presta atenção. A pizza dividida em 4 e eu comendo uma, ou a pizza dividida em 8 e eu comendo 2, é a mesma coisa. É o mesmo. Faça um desenho para vocês verem. As duas comeram a mesma quantidade, porque representa a mesma porção do inteiro, tá bom? O próximo, né? Represente no desenho a seguir a parte da pizza que cada uma comeu. Olha aqui, Mariana comeu essa e Camila essa, a mesma quantidade, tá bom? Letra B. A mãe de Juliana encomendou uma pizza que veio dividida em 3 partes iguais, porém, há 6 pessoas para comer. Que sugestão você daria para a mãe de Juliana para que todos comessem a mesma quantidade de pizza? Vamos pensar aqui, ó. A mãe da Juliana encomendou uma pizza que veio dividida em 3 partes iguais, porém, há 6 pessoas, né? Quais sugestões você daria para a mãe da Juliana, gente? Olha aqui, dividir cada 1/3 ao meio, não é verdade? Cada 1/3 você dividiria ao meio, assim teria 6/6, ok? Represente a sua ideia com um desenho. Olha só, a pizza veio assim, né? Cada parte eu dividiria ao meio. Vocês estão vendo? Ok? Aí ficou tranquilo aqui. Próximo. Uma pizza de 8 pedaços. Ai, gente, só falando em pizza, misericórdia. E a vontade de comer pizza que dá, não é verdade? Uma pizza de 8 pedaços será repartida igualmente entre 4 pessoas. Olha ali. Qual a quantidade de pedaços que cada uma poderá comer? Olha aqui, gente. Se ela for dividida em 8 pedaços, né? Será repartida em 4 pessoas. Cada uma vai poder comer 2 partes, né? Qual fração corresponde a cada uma das partes? Cada parte, gente, representa 1/8, porque ela está dividida em 8, né? Cada uma representa 1/8. Número 4. A figura seguinte representa uma barra de chocolate dividida em 10 partes iguais. Olha aqui. Faça os cálculos e responda. Carlos comeu 3 partes da barra de chocolate e Marcelo comeu mais 3. Ainda há chocolates para Luciana? Tem sim. Pinte de vermelho as partes de chocolate que Carlos comeu e de azul a que Marcelo comeu. Olha aqui, ó. Aqui porque, né, como é um print, não ficou a cor direitinho, mas olha aqui. Carlos comeu 3 partes e Marcelo comeu 3. Quantas partes ficaram para Luciana? Aí não ficaram 4, tá? Ela vai comer mais ou menos que Carlos. Ela vai comer mais. Se Luciana comer o mesmo número de partes que Carlos e Marcelo, ainda vai sobrar chocolate? Vai. Se ela comer 3, ainda vai sobrar 1. Não é verdade? Quanto? 1/10, uma parte das 10 que foram divididas. Leitura da fração representada, 1/10, ok? Bem tranquilo. Letra B. Quando dividimos uma unidade em 8 partes, por exemplo, cada parte corresponde a 1/8. E quando dividimos a unidade em 10 partes, como se chama cada parte, gente? 1/10, ok? E como representamos essa fração? 1/10, ou seja, 1/10. E lemos dessa forma, 1/10. Representando com desenho, gente, é só eu pegar uma figura, dividir em 10 partes iguais e colorir uma. Essa aqui é a representação de 1/10, ok? Página 169, número 1, né?
quantas moedas de 1 centavo são necessárias para se obter R$1? Faça os cálculos e responda marcando uma das alternativas a seguir. São 100, não é mesmo, gente? Quantas moedas de 1 centavo equivalem a uma moeda de 10 centavos? 10 moedas, ok? Página 170. Divida as regiões planas retangulares em 4 partes iguais de 2 maneiras diferentes. Olha aqui, olha. Dividir em 4 partes iguais, mas de 2 formas diferentes. Pinte uma das partes de cada figura. Se eu pintar cada uma das partes, qual fração que vou representar? 1/4, porque eu dividi em 4 partes e pintei uma. E a leitura seria 1/4. E qual fração representa o que sobrou, gente? Se eu pintei 1/4, vai sobrar 3/4, ok? E eu respondo como que eu leio aqui, 3/4. E quantas partes formam o todo, o inteiro? Ou seja, 4/4, ok? Número 3. Esta é uma região plana hexagonal. Quantos lados ela tem? 6 lados, né, gente? Divida essa região em 6 partes iguais. Olha aqui a divisão em 6 partes iguais. Como representar cada parte utilizando a representação fracionária? Cada parte equivale a 1/6. E a leitura a gente fala 1/6, ok? Qual é o denominador dessa fração? O denominador é o número de baixo, ele é o 6. E quantas partes formam o inteiro? 6 partes. Lembra que eu falei com vocês que estavam bem tranquilas as atividades? Vamos lá. Use 3 cores diferentes e pinte 2 a 2 as partes da região plana que você dividiu. Quantas partes novas se formaram? Se você pintar de 2 em 2, vão formar 3 partes. Leitura da fração representada. 1/3, que seria o quê? Quantas partes formam um inteiro? 3/3, que é o total, correto? Número 4, desafio. Posso afirmar que 2/6 de um inteiro equivalem a 1/3 desse mesmo inteiro? Sim. Explique com o desenho. Olha aqui, gente. 2/6, eu vou pegar esse inteiro aqui, olha. Vocês estão vendo que são do mesmo tamanho? Eu vou dividir aqui em 6 partes iguais e vou pintar 2. Essas 2 correspondeu a esse retângulo aqui. Se eu dividir em 3 partes iguais e pintar uma, esse retângulo é da mesma medida desse. Então, 2/6 equivale a 1/3. É a mesma coisa, tem a mesma medida. Vamos lá. Para sua festa de aniversário, Maria encheu 16 balões. Divida os balões em 8 partes iguais. Cada parte ficou com quantos balões? Se eu dividir isso aqui por 8, cada parte vai ficar com 2 balões. A fração correspondente a cada de 2 balões é 1/8, porque nós dividimos aqui em 8, ok? Agora pinte 3/8 dos balões amarelos e 4/8 do balão azul. Aqui, eu coloquei para vocês as cores que vocês deveriam colocar. 3/8 é pegar 3 partes, e colorir em amarelo. Aqui, ó, 3 partes de 2, ok? E 4/8, 4 partes, porque o balão foi dividido em 2, não é verdade? Juntando os balões coloridos, quantos oitavos do total de balões foram pintados? 7/8. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7/8. Sobraram balões? Sim. Quantos? 2. Os balões que sobraram representam que parte do todo? 1/8, porque eles foram divididos em 2. Ou então, 2/16, se você for olhar a quantidade de balões, tá? Quantas partes formam um inteiro? O total, ou se eu for olhar pela divisão que foi feita de 2 em 2, são ou 8/8 ou 16/16. Registre a adição correspondente às frações dos balões que foram pintados, completando as seguintes operações. Olha aqui, olha. 3/8 mais 4/8. Eu somei aqui, ó. 3 mais 4, 7/8, ok? O que você observou ao somar ou juntar essas frações? Que só foram somados numeradores. Vocês estão vendo que o denominador não foi somado? Depois nós vamos aprender isso direitinho, tá bom? Letra D. Agora registre a subtração correspondente aos balões que não foram pintados, completando as frações. Então, olha aqui, o total de 8/8 menos 7/8, porque 7/8 foram os que foram pintados, vai ser igual a 1/8. O que você observou ao efetuar a subtração? Que a gente não subtraiu também o denominador, só os numeradores, ok? Vamos lá na número 6. Observe os círculos e escreva ao lado de cada um a fração representada pela parte amarela.
Gente, no denominador você tem que colocar em quantas partes foram divididas. E no numerador, quantas partes foram coloridas de amarelo. Aqui vai ser 1/2, aqui 1 inteiro. Ana Paula, aqui eu não coloquei 1 inteiro não. Aqui eu coloquei assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sétimos. Tá errado? Não, mas é a mesma coisa que 1 inteiro. Aqui 1/3, aqui 6 oitavos, aqui 3 quartos, aqui 3 nonos, aqui 4 quintos, aqui 8 décimos, 2 sextos e 6 dozeavos, ok? Página 172, número 6. Marque os desenhos em que as frações coloridas representam a metade do círculo e em seguida registre as frações. Metade do círculo foi 1/2 e 6 dozeavos, ok? Faça um X nas frações coloridas maiores que 1/2, ou seja, que tem maior do que a metade. Quais são as frações? São essas aqui, tá? 3 quartos, 4 quintos, 6 oitavos, 8 décimos e 1 inteiro. Anote as frações menores que o meio. Como que eu vou saber? Aquelas que têm menos da metade colorida, tá? Essas frações correspondem às mesmas partes do inteiro? Aqui, ó, sim, 1/3, 2 sextos e 3 nonos. Elas representam a mesma parte, que são essas menores aqui, olha. Todas essas aqui, ó, representam a mesma parte do inteiro. E as frações representadas nos desenhos que você marcou na letra A também representam a mesma quantidade do inteiro? Justifique. Essas duas aqui representam 1/2 e 6 dozeavos. Olha aqui, ó, 1/2, tá vendo? E 6 dozeavos. Ambas representam metade, então elas representam a mesma parte do inteiro, tá bom? Faça no caderno desenhos que representam cada uma das frações indicadas. Gente, aqui eu tenho que dividir em 10. Aqui ficou bem fraquinho, mas colori 4. Aqui, dividi um desenho em partes iguais, tá? 20 partes iguais e colori 5. Aqui em 8 partes iguais, colori 4. Aqui em 5 partes iguais e colori tudo. Aqui em 12 partes iguais e colori 3. Aqui em 6 partes iguais e colori 2, tá? Olha aqui, gente, vamos lá. Se um metro tem 100 centímetros, quando corresponde a 1/4 desse metro? Isso aqui acho que a 178 eu não pedi a número 2, não, tá, né? Não, então, não vamos fazer isso aqui agora, que eu ainda vou mostrar pra vocês como que a gente faz. Isso aqui eu vou explicar nessa videoaula, tá? A 178 eu pedi só a número 1 pra vocês, ok? E a 179, a número 3. Aqui tá bem tranquilo pra gente escrever como que a gente lê, não é mesmo? 3 oitavos, 1/3, 3 décimos, 4 quintos, 2 quartos, 5 centésimos, 6 dozeavos, 5 sextos, 1 nono e 5 décimos. Se for necessário, pausa o vídeo, tá, gente? Pausa para você poder conferir se você copiou tudo certinho, se você escreveu tudo corretamente, tá bom? E na página 180 foi a hora de brincar, né? Já foi uma atividade mais dinâmica, mais para vocês descontraírem, para vocês poderem, de uma certa forma mais lúdica, de uma forma lúdica, aprender também, tá? Nós vamos agora dar continuidade ao conteúdo e falar da página 173, que são as frações equivalentes. Gente, nós falamos nessa correção de várias frações equivalentes sem vocês saberem. As frações equivalentes são frações que representam a mesma parte do inteiro. Olha aqui, ó. 1/2, 2 quartos, 4 oitavos, 6 dozeavos. Vocês estão vendo que elas representam a metade da figura? Elas representam a mesma parte do inteiro. Nós chamamos essas frações de frações equivalentes, tá bom? Olha aqui. Agora, vamos falar também dessas leituras na página 173. Eu já havia falado com vocês, eu já havia explicado, mas vamos falar novamente. Olha aqui, ó. 2 décimos, 5 centésimos, 10 milésimos. Na videoaula anterior eu já tinha explicado isso pra vocês também, não é verdade? Página 175, aqui, muito importante, é aquela 2 que quase que eu corrigi sem ter dado para vocês, que vocês vão fazer depois para mim. Para calcular o valor de uma fração de um número inteiro, dividimos o número inteiro pelo denominador da fração e multiplicamos o quociente encontrado pelo numerador. Como assim, Ana Paula? Quanto é 4 oitavos de 40? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar 40, dividir por 8 e multiplicar por 4. 40 dividido por 8 não é 5? 5 vezes 4 vai dar 20. Essa forma eu vou encontrar a fração de um número inteiro. Mas por que eu encontro isso? Esperem um pouquinho. Olha aqui, vamos aprender primeiro como calcular e depois eu vou dar exemplos para vocês. Olha aqui, 1/6 de 24. O que eu tenho que fazer? Eu pego 24, divido por 6, que vai dar 24 dividido por 6 vai dar 4, ok? E multiplico por 1, que vai dar 4. Olha aqui, ó, 24 dividido por 6, 4. Vezes 1, 4. Olha alguns exemplos.
Numa caixa existem 80 bombons. Sabendo que 5/8 desses bombons são de morango, calcule a quantidade de bombons de morango nessa caixa. 5/8 de 80, o que eu faço? 5/8 de 80. 80 dividido por 8, que vai dar 10, vezes 5, que vai dar 50. Então, 50 bombons nessa caixa são de morango. Estão vendo como a gente aplica esse tipo de fração de um inteiro? Olha aqui outra. Esse aqui é muito legal, esse exemplo. Lúcia dedica 1/8 do seu dia em leitura. Lúcia, olha só que bacana. Ela acredita que lendo pode mudar o mundo e a si mesma. Quantas horas diárias Lúcia se dedica à leitura? O dia não tem 24 horas? Ela não dedica 1/8 do dia à leitura? Como que eu vou saber? Eu tenho que fazer 1/8 de 24. Como que eu faço aqui, ó? 24 dividido por 8, 3 vezes 1, 3. Então, Lúcia se dedica 3 horas à leitura. Estão vendo como que é legal estudar isso? Olha aqui, deixei essas atividades, também não são difíceis de se fazer, tá, gente? Ana Paula, é muito, vocês vão ter um tempo extra para vocês fazerem essa atividade no horário de vocês, tá bom? Podem ficar tranquilos, façam com tranquilidade que eu volto na próxima videoaula fazendo a correção, tudo bem? Gente, um grande abraço, fiquem com Deus, eu estou com muitas saudades, fiquem em casa, se cuidem, porque logo, logo eu quero dar esse abraço de forma presencial. Um beijo e lembre-se, juntos no caminho certo.